tarde, pessoal. Meu nome é Renato Santiago, sou psicólogo e psicoterapeuta e hoje eu vim falar para vocês sobre o que nós estamos fazendo com a nossa juventude. Essa pergunta cabe quando nós observamos na nossa cultura uma desvalorização muito grande dos nossos idosos, né? Relegando eles à margem da sociedade e quando a nossa cultura privilegia a relação de consumo. A relação de consumo sempre é uma relação de descartabilidade. Descartabilidade porque você sempre tem que perpetuar essa ideia do consumo, né? E a ideia do consumo, automaticamente, ela sempre prioriza o novo, a inovação, e é uma inovação cega. Isso, atualmente, em nossa cultura líquida, existe o aspecto criativo disso, e ao mesmo tempo existe um aspecto destrutivo disso, quando essas criações elas não existem mais, esse novo passa a não existir. Tudo se torna mais do mesmo. As pessoas começam a sempre consumir pelo próprio ato de consumir. Esse consumo não tem um sentido, não tem um porquê, ao passo que toda forma de consumo perde o sentido, faz com que a pessoa desenvolva transtornos como depressão, transtorno obsessivo compulsivo, enfim, N neuroses por aí, né? Carl Gustav Jung, ele vai dizer que o psiquismo ele se baseia nessa relação entre o velho e o novo. Quando ele fala que a nossa psique ela se constitui na relação entre consciência e inconsciente. Inconsciente, especificamente inconsciente coletivo, né? Quando nós falamos de inconsciente coletivo, nós falamos de um aspecto da dimensão humana que é sedimento. O que é sedimento? É aquilo que não muda. São os nossos instintos, que o Jung vai chamar de arquétipos. São aquelas experiências humanas que elas nunca mudam, independentemente do local, do tempo, do lugar, da cultura, do país. Enfim, ela nunca muda, né? Esses são os nossos sedimentos psicológicos, né? Eles que colocam em movimento a nossa história. A nossa história é tudo aquilo que foi constituído por nós mesmos, né? Se nós observarmos, para a gente observar isso de perto, é só nós nos atentarmos para os mitos e para as lendas, aquelas histórias antigas que os nossos avós contavam, que os avós dos nossos avós, os nossos ancestrais contavam, né? A famosa história oral. A história oral ela sempre presentifica esses nossos sedimentos, que são o nosso aspecto conservador. Então, se a gente olhar na história, sempre houve aquela figura de um mediador, aquela figura de um condutor de almas. Se a gente observar até atualmente no Senhor dos Anéis, né, no filme do Senhor dos Anéis, a relação entre o Frodo e o Gandalf, que é o velho sábio. No mito de Perseu, a gente pode ver toda a trajetória de Perseu foi conduzida pelo condutor de almas Hermes Trismegistus, o deus Hermes, né, quando conduziu ele pelo Vale das Sombras. Se a gente olhar pelo mito de Orfeu, ele foi conduzido ao Hades por Hermes novamente. Então todos nós precisamos de uma figura mais velha, de uma figura mais experiente. E todo jovem traz em seu interior essa figura do velho sábio, essa figura que tem sempre mais experiência e que pode nos conduzir rumo à nossa jornada pessoal, ao nosso destino, né? O que acontece como essa relação na nossa cultura? A nossa cultura ela cingiu juventude de velhice, né? O velho e o novo eles não codependem um do outro, eles não têm uma correlação entre um e outro, né? Quais são as consequências disso, pessoal? As consequências disso é uma história, uma cultura que não tem história, ao mesmo tempo uma cultura que não se cria nada, né? Não se cria nada porque toda criação ela sempre precisa de um sedimento, ela sempre precisa de uma matéria-prima para ela criar alguma coisa, de um continente para que ela crie alguma coisa. Ao mesmo tempo, toda história ela só pode ser vivida, ela só pode se constituir enquanto sedimento quando nós percebemos o movimento dela, quando nós olhamos para trás novamente. O idoso é sempre essa figura que olha para trás, para o passado.
Por isso ele representa a história em constituição. O idoso, para ele conseguir constituir ou dar um sentido para a sua vida, ele precisa retomar a sua história. Ele precisa olhar para trás novamente. Né? Esse olhar para trás novamente, a gente dá o nome de memória. Por isso que os idosos eles sempre estão voltando, sempre estão rememorando as suas experiências. Né? Por que isso acontece? Por que eles sempre estão rememorando? Porque rememorar as experiências é sempre ressuscitá-las, é sempre fazer com que essas experiências renasçam novamente. Quando nós olhamos para trás, nós sempre olhamos de uma outra perspectiva para esse nosso passado. Então todo idoso, para que ele constitua a sua história, ele precisa de um olhar inovador acerca da sua história. Ele precisa olhar novamente para a história. Consequentemente, os nossos jovens, eles estão totalmente sem rumo, né? Quando a gente vê nas prateleiras aí, cheio de livros de autoajuda. Autoajuda, sempre eu em si mesmado. Eu nunca tenho contato com o outro, esse outro velho, esse outro que está em vias de morrer, esse outro que vai suscitar em nós essas experiências de falta de sentido. Né? Então, a juventude, ela precisa, naturalmente, o jovem ele sempre precisa olhar para o futuro, ele sempre precisa almejar, ter esperanças de constituir algo novo. Né? Agora, para ele constituir esse algo novo, ele precisa entrar em contato com uma experiência que é uma experiência conservadora e arquetípica, que é aquela experiência de aprendizagem, a experiência de educação. Essa experiência de educação equivale você se desapropriar de todo e qualquer saber, você se fazer um vaso, você abrir um espaço oco dentro de você para que outras coisas possam te preencher novamente, né? Que é a figura do aluno, é aquele que não tem luz, é aquele que não tem o saber, não detém o conhecimento. Né? Ele só vai deter o conhecimento quando ele der o primeiro passo em sua jornada, como nos mitos que a gente falou agora há pouco, o mito do herói. Então Frodo, Perseu, Orfeu são heróis. Por quê? Porque eles sempre olharam para o futuro como um trabalho a ser realizado. E ao mesmo tempo, esse olhar para o futuro é um olhar para a falta de sentido, é um olhar para a morte, é um olhar para aquilo que não tem garantias. Né? Então, na medida em que eu esperar do meu futuro garantias, né, agora eu vou prestar concurso porque é mais seguro. É mais seguro, né? Concursos são mais seguros. Né? Profissional liberal, ninguém quer ser profissional liberal. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar todo dia. Todo dia eu tenho que beber dessa falta de sentido, que é continuar realizando esse trabalho, que é tentar acreditar todos os dias novamente. Né? É todo dia eu olhar para o futuro. Entendeu? Então o que carece para os nossos jovens, para a juventude em si, é esse confronto com a falta de sentido que é o futuro. E que ao mesmo tempo uma vontade de se apropriar da sua própria jornada, uma vontade de construir uma jornada individual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que não tenha ficado muito longo e que nós possamos nos encontrar aqui novamente em uma próxima oportunidade. Muito obrigado para todos aqueles que assistiram. Peço para que vocês curtam, compartilhem e comentem também. Fiquem à vontade para criticar, ok? Um grande abraço a todos.